Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham nesse segundo dia de atividades aqui do Congresso, do 5º Congresso Internacional da GEDUCA. É um prazer ter a presença de todos vocês aqui hoje, nesta tarde, quando a gente vai começar o primeiro minicurso dessa edição do Congresso. O tema desse minicurso que a gente vai abordar hoje é a questão da desigualdade na pandemia, né? Nosso tema é Pandemia na Educação hoje e amanhã, o que sabemos e o que falta saber sobre os impactos da pandemia na educação. A ideia é que o Ernesto Martins Faria vai trazer para vocês hoje alguns dados muito importantes e interessantes sobre a questão de como a pandemia afetou o desenvolvimento dos alunos, como o fechamento das escolas afetou o desenvolvimento das redes de ensino. E ao final desse papo, a gente vai poder ter uma meia hora aí para tirar qualquer dúvida de vocês sobre esse tema. Então, por favor, quem tiver perguntas pode encaminhar pelo chat. O Ernesto Farias é o fundador do IED. O IED é uma iniciativa que busca trabalhar o diagnóstico da educação por meio de indicadores, e ele vai estar conduzindo esse papo aqui com a gente nessa tarde. Queria agradecer também o Rubens Gomes e a Diana Mendonça, que são os intérpretes de Libras que nos acompanham nessa tarde. Obrigada e bom trabalho. Boa tarde, Ernesto. Ernesto, seu vídeo não está funcionando. Você poderia recomeçar, por favor? Desculpa. Agora desculpa. sim. Agora sim. Imagina, agora está perfeito. Tá bom. Mas eu estava no mudo todo esse tempo, então? Desculpa. Tava, a gente estava te avisando aqui. Não tinha aparecido ainda o sinal para você. Ah, tá. Não, desculpa. Então, quero agradecer a Amanda ao convite da GEDUCA. Acho que parabenizar também, acho que por todo o crescimento da GEDUCA nesses 5 anos. E, enfim, espero que a gente tenha um bom mini curso aqui, que eu possa contribuir da melhor forma na discussão. Aí, não sei se a Amanda vai colocar mais alguma coisa, senão já introduzo já o meu mini curso que eu vou abordar. Não, tá com você, pode seguir. Só lembrando aos participantes, por favor, quem tiver qualquer dúvida a partir do conteúdo que o Ernesto for passando, pode colocar as perguntas no chat, a gente vai selecionar, e aí ao final da apresentação a gente vai ter um tempo específico para responder essas perguntas e tirar as dúvidas de vocês. Espero que seja muito proveitoso. A gente tem tido dias aqui muito ricos de reflexões importantes, a última mesa foi um exemplo disso, então espero que a tarde seja proveitosa para todos vocês. Pode ir, Ernesto. Obrigada. Joia. Então, acho que, vamos colocar agora a minha apresentação, eu vou abordar 3 grandes tópicos hoje. Acho que como as redes se organizaram para a volta às aulas. Então, acho que a gente fez 2 grandes estudos no ano passado. Primeiro, o Educação Não Pode Esperar, e depois uma continuidade do Educação Não Pode Esperar, que abordava como as redes estavam se organizando perante os desafios de planejamento de volta às aulas. Pode passar para o próximo slide já. Então, acho que o primeiro tópico vai ser esse, eu acho que é abordar a organização do planejamento para a volta às aulas, e depois eu vou entrar nos desafios de medição e de acompanhamento da permanência escolar e da aprendizagem, que são 2 grandes necessidades que a gente tem no contexto atual que a gente vive. Eu acho que a pandemia traz grandes desafios em relação à permanência, traz muitos riscos de evasão,
e muitos desafios em relação à aprendizagem, porque certamente o ensino se mostrou menos efetivo à distância, porque acho que os sistemas não estavam preparados, acho que é um contexto muito desafiador para o Brasil, por todas as suas desigualdades, questões de conectividade, questões de acompanhamento à distância. Então, como também, né, se o ensino foi menos efetivo à distância, como recuperar essas defasagens, como seguir adiante no modelo de volta às aulas, no modelo de ensino híbrido, né, então parte presencial, parte à distância, como fazer isso. Mas então eu vou começar pela primeira parte de planejamento das redes de ensino. Então, como aparece aqui, né, na apresentação, acho que essa foi uma segunda fase do estudo Educação Não Pode Esperar. O Educação Não Pode Esperar foi um levantamento que a gente fez nas unidades da federação, junto com os tribunais de contas, de como as redes estavam lidando com a pandemia na educação. E acho que quais eram os desafios, né, como que eles viam, se eles tinham ações para combater a evasão, se eles estavam fazendo formação de professores, enfim, um mapeamento bem amplo das ações. E depois desse mapeamento, a gente selecionou 20 redes de ensino para se aprofundar na organização das redes em relação ao planejamento de volta às aulas. E aí, como aparece aqui, né, a gente trabalhou com entrevistas de profundidade com a Secretaria de Educação, mais pessoas da sua equipe, ou quando o secretário de Educação não pôde, algum assessor que tinha, né, que estava muito de perto assim das ações de planejamento da rede de ensino. E acho que a gente teve uma grande diversidade nessas 20 redes de ensino que a gente conversou, acho que espalhadas pelas 5 regiões, com características diferentes, redes pequenas, redes maiores, para a gente tentar ver, e aí já de um parâmetro, já de um grupo selecionado, né, se a gente tinha ali referências de ações e que perspectivas a gente tinha em relação à volta às aulas presenciais. E aí pode ir para o próximo slide. Aqui é um panorama bem geral do que a gente viu, porque no primeiro mapeamento surgiram esses desafios do retorno de volta às aulas. Então, um mais ligado aos protocolos, né? Então, como garantir uma estrutura adequada para a volta às aulas. Um desafio que também apareceu de forma forte no primeiro mapeamento, da necessidade de ações para lidar com o impacto emocional, tanto para os alunos como para os profissionais. Lembrando que a gente ainda estava num contexto muito inicial, no início mesmo, né, não tinha vacina, e depois uma incerteza em relação ao cronograma, então isso também gerava uma tensão muito grande entre os professores. Como as redes, acho que um grande desafio, né, a organização para impedir o abandono e a evasão, controle que é feito, o trabalho de busca ativa à distância. Então, acho que a pandemia trouxe um distanciamento maior dos alunos do sistema educacional e traz um risco de evasão. Um outro desafio é fazer o diagnóstico das defasagens que estavam ocorrendo nesse período. Então, acho que isso foi abordado no primeiro mapeamento, e aí aqui a gente quis saber um pouco como que as redes estavam se organizando nesse sentido. Como elas estavam se organizando para cumprir o currículo, nesse contexto de aulas à distância, ou ensino híbrido, ou, né, muitas aulas perdidas até, se a gente for considerar alunos que não têm acesso à internet, né, então, como que eles estavam organizando, se eles estavam fazendo alguma priorização curricular. E a educação infantil, que que tem várias particularidades e que também é bem desafiador conseguir fazer um ensino efetivo à distância, então como que as redes estavam se organizando nesse sentido e se tinha alguma prioridade para a educação infantil, por exemplo. E aí a gente vê nesse esqueleto aqui um pouco como que a gente percebeu para cada um desses aspectos quais as redes estavam mais ou menos estruturadas. Eu vou abordar cada um deles, mas a gente percebe que em relação a esse olhar para o impacto emocional é onde as redes mais conseguiram avançar. Quando a gente pensa o pré-pandemia e até mesmo as necessidades, a gente percebeu um cenário de evolução mais positivo.
e o maior desafio em relação a esse trabalho de contenção da evasão escolar. E aí aqui você tem os outros num patamar mais intermediário, né? Então eu vou passar um a um agora, e aí abordando primeiro essa questão do impacto emocional da pandemia. Eu acho que é bem interessante como se tornou forte essa questão do olhar emocional na volta às aulas, de forma geral, nas 20 redes com quem a gente conversou, e em menor ou maior medida uma estrutura para isso. Então, de fato, né, eu acho que formações discutindo a importância do suporte emocional, muitas redes já se organizando com uma equipe de psicólogos ou pessoas que poderiam dar apoio tanto a alunos como a profissionais. Então, essa é uma estrutura que já existia em algumas redes pré-pandemia, mas ganhou acho que um olhar intencional da Secretaria de Educação forte, que obviamente é uma necessidade, mas que acho que as redes conseguiram, em certa medida, dar conta, nem que seja parcialmente. Então, acho que esse olhar, uma estrutura, eu acho que esse cuidado, essa discussão dentro da Secretaria de buscar ouvir os professores, entender, enfim, como que estava sendo a volta deles num contexto ainda sem vacinas. Então, acho que a gente, principalmente quando a gente comparar com os outros aspectos, acho que teve um avanço bem interessante na pandemia em relação a esse olhar de cuidado emocional com alunos e professores. Aí, se a gente olha um segundo aspecto, pode passar, por favor, aí a gente já vê, né, o anterior ainda, ações para... Não, acho que foi para... Isso, tem que voltar. Ações para evitar o aumento do abandono e da evasão escolar. Eu vou discutir bastante esse tópico também quando a gente falar de permanência, mas o que mais chamou a atenção da gente, aqui já, né, a gente está falando de uma pesquisa no final de 2020, acho que a falta de estrutura para fazer esse acompanhamento e para ações de busca ativa quando os alunos já estavam um certo período sem fazer atividades, sem participar do sistema educacional. Algumas redes ainda viam a busca ativa como algo dependente do ensino presencial, então sem ações estruturadas no período de pandemia para ir atrás dos alunos, e uma grande dificuldade em relação à sistematização das informações. Então, tem um processo de controle da escola que muitas vezes não chega à Secretaria de Educação, que é algo que eu vou abordar na pesquisa que a gente está fazendo nesse ano também. Então, acho que faltava e ainda falta uma estrutura de sistematização das informações e um monitoramento efetivo da Secretaria de Educação, dos alunos que não estão fazendo atividades e como fazer a busca ativa para eles. Obviamente não é generalizado, né? Você tem redes que estão conseguindo fazer esse acompanhamento, essa busca ativa, mas acho que ainda há um processo de comunicação entre escola e Secretaria de Educação que precisa melhorar bastante. Então a gente viu esse como um dos grandes desafios na pandemia, e acho que foi a ação que a gente colocou como mais desafiador. Aí, um terceiro aspecto é relacionado aos protocolos, né, como garantir uma volta segura, né, que se atente, né, acho que as questões de saúde, acho que de segurança na relação né, da comunidade escolar. Eu acho que acho que teve alguns avanços, né, que já aconteceram em 2020 em relação à estrutura e aos protocolos que tinham que ser garantidos, mas a gente via protocolos bem elementares, né? Então acho que isso foi um processo lento, isso tem a ver com a volta, na maioria das redes, só acontecer em agosto, não só isso, porque obviamente a gente teve a segunda onda, a gente teve contextos desafiadores, mas acho que esse processo de estrutura em muitas redes de ensino foi lento, e ainda falta de um planejamento mais amplo, né? Então,
quais são os processos, os procedimentos para a entrada dos alunos, para os intervalos, como casar isso da forma mais efetiva, pensando no transporte escolar, pensando na estrutura da rede também para ser uma gestão eficiente dos recursos. Então, se tinha algumas ideias ali, talvez muito pautado também pelo que sai na mídia, de ações importantes, de protocolos importantes, e também, claro, por referenciais que as próprias redes disponibilizavam para as escolas, mas ainda bem elementares, ainda e sem um planejamento mais amplo, assim, de como evitar aglomerações ou como garantir, de fato, que essa volta fosse a mais segura possível. Aí um outro aspecto que é um desafio, né, que segue sendo um desafio, é como garantir o cumprimento do currículo e pensando não só a carga horária, mas pensando, né, na garantia de objetivos de aprendizagem essenciais. Acho que a maioria das redes, né, já estavam se organizando o seu currículo à luz da pandemia, adaptando o currículo, né, tanto o currículo de 2020 como o currículo de 2021. Mas esse trabalho mais estruturado de objetivos de aprendizagem focais e o casamento de currículo e formação de professores ainda tinha bastante desafios. Então, acho que começou a haver um encaminhamento ali para se pensar um planejamento do currículo, mas faltavam mecanismos para direcionar, de fato, como fazer essas escolhas do que priorizar. Você tinha ações como os mapas de foco do Instituto Reúna e outras ações, mas acho que ainda faltava mais estrutura e mais direcionamento. Isso tem a ver também com a necessidade das secretarias municipais de terem mais suporte, seja das secretarias estaduais ou mesmo de diretrizes do governo federal. E aí, por fim, um último tópico, que é a parte de avaliação, de diagnóstico das defasagens, né, pensando a equidade na aprendizagem, pensando em sanar, né, acho que as defasagens de aprendizado, acho que geraram ainda mais desigualdades na educação, né? E se tinha um olhar muito forte, acho que basicamente em todas as entrevistas, da importância de avaliação, mas ainda sem saber avaliar o que, qual série que seria avaliada, qual seria o papel da avaliação. Muitas vezes se falava dessa avaliação de temos que fazer uma avaliação na volta às aulas, sendo que se a gente olha que a volta às aulas, né, em muitas redes só aconteceu, né, de forma sequencial em agosto, então um período muito grande sem um monitoramento. Embora, né, e acho que aqui nem da pesquisa, mas talvez em 2021 começou a se consolidar mais monitoramentos à distância, né? Acho que começou a ser mais recorrente a prática de avaliações por questionários do Google, né, Google Forms ou outros instrumentos, outros questionários online. Então teve um avanço nesse sentido de estratégias de acompanhamento e monitoramento à distância, mas ainda se tinha uma visão muito embrionária de avaliação estruturada, muitas trabalhando, né, com grandes implementadores de avaliação, né, contratação, como CAED ou algo assim, para a volta, mas ainda sem um entendimento claro do papel e como que isso direcionaria as ações. Então, quando eu vou abordar hoje a questão da aprendizagem, eu acho que tem a ver também com o que a gente precisa saber, o que a gente precisa diagnosticar da situação dos alunos, para aí pensar a prática pedagógica, seja reforço escolar, seja formação continuada. Então, o que a gente sentia tinha um olhar forte de que é importante avaliar, mas ainda não dentro de um planejamento, pensando as defasagens de aprendizado, quais são os encaminhamentos, quais as séries são prioritárias nessa avaliação. Então, isso ainda era bem, em muitas redes, muito embrionário. E aí, indo para um aspecto mais específico, né, em relação a estratégias para a educação infantil, acho que é algo que surgiu, né? Acho que a importância de um regime de colaboração, né? Acho que como a educação infantil é responsabilidade das redes municipais, eu acho que teve ali algumas ações de cooperação, né? De trabalho conjunto da rede municipal com a rede estadual, mas acho que em 2020, né? Em 2021 a gente não acompanhou tão de perto esse processo da educação infantil, mas algo que ainda gerava muita ansiedade das redes de ensino, principalmente como fazer uma formação dos professores, né, porque eu acho que a dinâmica de educação infantil à distância é muito diferente.
e envolve também um papel significativo dos pais, e como fazer, né, um monitoramento dessas atividades, falando de crianças bem pequenas, falando de que, né, o cenário de atuação dos pais varia muito, tem pais que têm mais tempo, tem pais que têm menos tempo. Então, acho que é a etapa que gerou muita preocupação assim, e dificuldade mesmo de acompanhamento dos municípios de uma forma geral, né, das redes de ensino de uma forma geral. Então, esse foi um panorama, né, de 5 desafios, né, 6 desafios que surgiram de forma forte no primeiro mapeamento, né, da Educação Não Pode Esperar, e aí o que a gente viu de tendências e como as redes estavam atuando em relação a esses desafios. Agora, eu vou entrar em duas partes que eu acho que tem que ser a grande preocupação, e eu acho que são os grandes desafios impostos pela pandemia na educação. Como evitar uma grande evasão, né? A gente teve um processo, né, desde ali da década de 90, até um pouquinho antes, de melhoria significativa no atendimento escolar. Então, né, acho que melhoria no fluxo escolar, fazendo com que os alunos chegassem no ensino médio, menor evasão. Obviamente, a evasão ainda é alta perante o que a gente quer, mas um aumento muito significativo no atendimento e na permanência, um ensino fundamental quase universalizado, e com a pandemia a gente começa a colocar certos avanços em risco. Então, um distanciamento muito grande né, do sistema educacional dos alunos, num contexto de crise econômica, num contexto de baixa aprendizagem que pode desmotivar os alunos, num contexto de pais que muitas vezes não conseguem fazer esse acompanhamento, professores que não conseguem fazer um bom acompanhamento à distância. E isso passa pela necessidade de um bom monitoramento de se os alunos estavam conseguindo ter acesso a atividades, se estavam engajados, se estavam tendo um bom acompanhamento, se estavam fazendo as atividades. E aí exige também uma comunicação efetiva entre Secretaria de Educação e escolas. E aí, a partir disso, a gente conduziu, junto com os tribunais de contas, a gente pode ir para o próximo slide, o estudo Permanência Escolar na Pandemia, em que a gente faz um grande mapeamento, né, acho que mais de 1.200 redes de ensino, de qual que é a situação em relação aos alunos estarem fazendo as atividades em 2021. A gente usou como referência o mês de abril de 2021, e, de novo, a gente fez uma parceria, né, com os tribunais de contas, e esse mapeamento previa a declaração das redes de ensino em relação a se os alunos estavam fazendo atividades ou não, mas, para além disso, uma documentação que ilustrasse se esses alunos estavam fazendo atividades, enfim, quais estavam, quais não, para a gente poder, de fato, validar qual que é o nível de participação dos alunos nesse período. Aí, né, acho que tem um dado preliminar que ainda está passando por ajustes, porque toda a checagem desses documentos, ela é bem demandante, porque a gente está falando de, muitas vezes, checar grandes planilhas que têm informações dos alunos ou sistematizações de escolas, né, e é um processo, né, longo, né, até porque a gente está falando de mais de 1.000 redes de ensino, mas aqui a gente pega um radar inicial, né, então de cerca de 93% no quinto ano e no terceiro ano do ensino médio menos de 88%, embora é bem provável que esses dados estejam um pouco superestimados, porque acho que há um processo natural que a rede de ensino talvez queira declarar um dado positivo, tem uma preocupação natural de quando a gente envolve o Tribunal de Contas, também tem uma preocupação da rede, se ela pode ter algum tipo de cobrança ou algo nesse sentido em relação a uma baixa participação dos alunos, mas embora a gente, né, declarou de forma bem clara de ser um mapeamento, de ser uma pesquisa e não algo do ponto de vista de lei, mas obviamente garantir a permanência, garantir que os alunos estão fazendo as atividades é algo que deveria também ser um compromisso das redes de ensino. Mas esse é um cenário que a gente pode voltar rapidinho ainda. Quando a gente olha, né, acho que 93% é um percentual alto, mas eu acho que a gente está falando dos alunos estarem fazendo pelo menos uma atividade na semana. Como a gente usou o mês de abril de referência, então ele está ativo pelo menos 3 semanas das 4 ou 5 semanas do mês. Então a gente não foi muito exigente em relação ao grau de participação,
e a gente nota, mesmo um dado que pode ser superestimado, de que você tem uma parcela de alunos que não estava fazendo atividades, inclusive na primeira etapa do ensino fundamental, que é algo que a gente já tinha uma sensação, mas assim, acho que a gente tem que pensar a gravidade disso, né? Acho que assim, o cenário de participação dos alunos e até mesmo de risco de abandono nos anos iniciais era bem baixo pré-pandemia. E eu acho que o que a gente tem que ter ciência, ele se torna forte com a pandemia. Então a gente está falando de antes, praticamente quase todas as crianças de 6 anos de idade até 13 anos de idade estavam na escola. E a massiva, né, acho que a grande parcela participando normalmente, com poucas faltas. E eu acho que isso se torna diferente com a pandemia. Então, você passa a ter um risco de evasão que engloba também alunos da primeira etapa do ensino fundamental. A gente ainda está refinando esse dado por esse cuidado de talvez ter um dado superestimado, às vezes as documentações não são as ideais e até dificulta o nosso trabalho de checagem, o trabalho dos auditores também que participaram, né, dos tribunais de contas. Mas a gente tem um cenário de risco de evasão que a gente tem que discutir e acompanhar e pensar ações de boa sistematização e de busca ativa escolar. Aí o slide seguinte, ele traz alguns exemplos do que a gente fez nesse estudo que a gente pediu, né, de documentação para essa rede de ensino para ilustrar a participação. Então a gente tinha essa referência, né, do mês de abril e a gente não exigiu uma documentação específica. A gente exigiu um documento comprobatório de se os alunos estavam participando. A gente usou abril como referência, mas se a rede de ensino tinha um acompanhamento de bimestral, vamos supor, março, abril, ou quinzenal, mas não necessariamente focado em abril, mas que ela pudesse pegar uma data próxima a essa data de referência, a gente aceitava também. E aí aqui a gente tem algumas ilustrações de diferentes documentações. Então, aqui a gente tem, por exemplo, na rede de Curitiba, uma sistematização, né, uma indicação dos alunos não frequentes. Esse mapeamento a gente usou como referência, né, o quinto, nono ano e terceiro ano do ensino médio. Aqui tem uma outra rede que ela faz a sistematização por escola dos alunos que estavam fazendo atividades remotas ou alunos que estavam sem acesso, sendo alunos sem acesso, alunos com risco de evasão. E no slide seguinte, a gente tem uma outra sistematização de uma rede em que eles faziam esse controle, né, por ano, e aí eles tinham essa sistematização dos alunos que tinham risco, né, de evasão por não estarem fazendo atividades por ano. Várias documentações também chegaram no nível de grandes planilhas de alunos, e aí era uma documentação que só os tribunais de contas tinham, até por questão de LGPD também, e acho que a gente teve muito um cuidado de controle dessa informação, né, de gestão dessa informação. Mas um grande desafio era que muitas vezes essa informação só era sistematizada no nível de escola e era muito difícil fazer essa sistematização no nível de toda a rede. Porque muitas vezes era um PDF, era um documento impresso, era um Excel que uma escola preenchia de um jeito e uma outra escola preenchia de uma outra forma. E aí é um grande problema, porque se essa informação só fica no nível da escola, você tem um grupo muito pequeno de pessoas que têm visibilidade dos alunos que estão fazendo atividades ou não estão fazendo. E aí, num cenário que você tem muita desigualdade em relação à qualidade da gestão entre as escolas, e em muitos casos o gestor escolar é uma indicação política, você deixa invisível alunos que têm risco de evasão. Então, fazer com que essa informação chegue no nível da Secretaria de Educação é muito importante. Para que mais pessoas, que seja visível o aluno que está com risco de evasão. E o que a gente percebe muitas vezes, a sistematização só fica no nível da escola. E aí é um trabalho que a gente tem discutido com órgãos de controle, também tem conversado com o Ministério da Educação, da necessidade de ter protocolos do que é importante a escola passar, pelo menos quinzenalmente, de informação para a Secretaria de Educação. Acho que algumas redes a gente percebe avanços se criou em algumas redes uma cultura de preenchimento em planilhas como do Google Drive ou algo assim, de fazer um preenchimento numa planilha online para que a Secretaria tenha essa informação em relação a alguns aspectos que são relevantes. Então, alunos que estão fazendo atividades, de repente até registros disciplinares ou
notas ou algo assim, mas ter essa cultura de a Secretaria de Educação conseguir acompanhar e ter um processo para isso, né? Porque isso demanda também um planejamento de quem preenche essa informação. É o diretor, é o professor? Se o professor preenche, ele preenche de que forma? E até pensando, né, numa boa gestão de informação, poder cruzar essa informação com outras, então você precisa criar um código único para o aluno, os cuidados que você tem que ter em relação à LGPD, e a gente percebe que poucas sedes ainda têm essa estrutura de fazer a informação da escola referente aos alunos que são relevantes para o acompanhamento deles chegarem no nível de Secretaria de Educação. E isso faz com que, né, a gente tinha, no início do projeto, pensado em ter uma estimativa fidedigna a nível das 5 regiões de qual que é a participação dos alunos no período de pandemia. E a gente viu que a Secretaria de Educação, a maioria delas, não consegue nos apresentar um dado que permite a gente ter esse mapeamento, né? Então, ainda há uma cultura de que muitas informações ficam no nível da escola e não chegam na Secretaria de Educação. Lembrando que o Brasil tem muitos municípios pequenos, né? Então, também tem um trabalho formativo que tem que ser feito nesses municípios para que esse trabalho possa acontecer. Aí, indo para a terceira parte, eu vou abordar agora a questão da aprendizagem, que é algo que tem sido discutido, né, em certa medida, mas eu acho que o olhar que a gente tem feito no IED é de como fazer um diagnóstico da aprendizagem dos alunos que já oriente a tomada de decisão. Então, mais do que ter um olhar de se os alunos hoje estão aprendendo o quão menos do que antes, ou qual que é a situação, qual que é o nível de aprendizagem dos alunos de uma forma geral, acho que a gente tem que chegar de o que o aluno sabe e o que o aluno não sabe, o que está sendo menos efetivo de ensinar à distância e que deveria ser priorizado no ensino presencial. Então, foi com esse olhar que a gente construiu um trabalho junto com a primeira escolha, né, de avaliação dos alunos em mini-testes. E pode passar para o próximo slide, por favor? A gente, né, desenvolveu, junto com a primeira escolha, que é uma empresa de avaliação, uma avaliação de 3 semanas em redes de ensino sobre qual que é a situação de aprendizagem em alguns objetivos de aprendizagem da Base Nacional Comum. E tentando dar de devolutiva para as redes de ensino que participam dessa avaliação, quais são os objetivos em que as redes têm mais dificuldades e onde as redes estão tendo mais dificuldades perante ao que se percebia antes. Porque aí a gente pegou um leque de itens que já tinham sido aplicados no SAEB, que é o Sistema de Avaliação de Educação Básica, e fez uma comparação. Qual que é o resultado que as redes que estão fazendo essa avaliação estão tendo agora, em comparação com o resultado desses itens quando eles foram aplicados no SAEB. Para a gente verificar se tem algumas tendências. Lembrando que aqui, boa parte dos alunos fizeram essa avaliação em casa ou na escola, mas com um período de tempo prolongado, porque a gente dava essa avaliação, entregava essa avaliação no início da semana para as redes, e os alunos tinham até o final da semana para responder esses mini-testes, que eram cerca de 15 minutos, tinham 3 ou 4 itens por semana, e aí tinha uma sequência de 3 semanas de testes. E eles tinham uma certa flexibilidade para fazer, embora em alguns casos, para redes que já estavam num processo de volta presencial, as redes organizavam para os alunos fazerem no laboratório. Mas ainda assim, boa parte fez à distância, com seus smartphones ou com seus computadores ou algo assim, e tendo uma flexibilidade de tempo e até mesmo de consulta. Isso faz com que a gente imaginaria que os resultados dos alunos nesses testes fossem razoavelmente melhor do que os resultados dos alunos que fizeram esses testes no SAEB. E aí, o que eu vou mostrar aqui é alguns desses itens, que estão ligados ao objetivo de aprendizagem, que os alunos não foram bem, mesmo com essas vantagens, podendo ter consulta, podendo ter um maior tempo, foram itens que os alunos demonstraram dificuldade. E isso ilustra, objetivos de aprendizagem que provavelmente foram pouco efetivos nesse período de pandemia, de ensino à distância, e que talvez demandam um olhar mais atento das redes de ensino e talvez até uma priorização no ensino presencial. Então, o que eu vou fazer agora é trazer alguns exemplos desses. Eu posso discutir, eu só estou trazendo 4 exemplos aqui de matemática, mas aí acho que como a gente tem um tempinho, eu posso falar também um pouquinho de
de leitura, enfim, e de outros resultados, mas aqui só para dar um panorama para vocês de desafios que a gente pode perceber em relação a objetivos de aprendizagem que tem que ser olhados com atenção. Então, o que tem aqui? A gente tem o objetivo de aprendizagem da Base Nacional Comum. Então, comparar e ordenar números racionais positivos, representações fracionárias e decimal, relacionando-os a pontos na reta numérica. A habilidade da Base Nacional Comum costuma ser razoavelmente ampla, mas para essa habilidade, a gente construiu um descritor para a gente aferir melhor o que a gente está medindo nesse item. Então, comparar números racionais representados na forma decimal em contexto extra-matemático. Aqui nível de proficiência, o item que a gente está pegando, ele está posicionado na escala SAEB, e aí aqui a gente tem os resultados referente a esse item. Aqui o resultado nacional de quando foi aplicado no SAEB, aí eu vou mostrar até o dado detalhado, né, o resultado detalhado de quando foi aplicado no SAEB. A média das escolas que fizeram os mini-testes, aqui é uma média aproximada, a gente fez uma média simples, e o número de escolas acima da média ou abaixo da média nacional, essa referência aqui. A gente vê que esse é um item, né, ele é um item de 5º ano, em que um baixo percentual de alunos acerta. E aqui, né, ele não parece, talvez, né, não sou especialista em matemática, mas ele não é o item que tem uma resolução tão complexa. Depois tem até um comentário pedagógico abordando isso, mas que pode ilustrar, né, acho que uma lacuna importante de conhecimento dos alunos, até de exposição a esse conteúdo. Então, qual que era? Era uma pergunta bem simples, né? Então, qual que é o maior dos números abaixo? E aí aparecia 4 números no formato decimal. Então, a resposta A, 0,398, a resposta B, 0,5, a resposta C, 0,52, a resposta D, 0,8. E aí, o que a gente percebe aqui, uma grande parcela dos alunos colocou a resposta A como correta, por ser um número aqui com 3 algarismos, né? Mas sem essa noção de casas decimais. E aí a gente vê um baixo percentual de acerto, né? Que é ilustrado aqui, 6% de acerto no SAEB e 12% nos mini-testes. Aí pode passar para o próximo slide. Aqui tem um comentário pedagógico, que eu não vou ler ele no detalhe, né? Mas que é um comentário pedagógico que foi feito por uma equipe do INEP, numa plataforma que foi lançada há alguns anos atrás, depois saiu do site do INEP, que é o Devolutivas Pedagógicas, mas que aborda, né, as possibilidades para responder esse item. Mas eu vou passar para o slide seguinte, que traz os resultados nacionais de quando foram aplicados no SAEB. Aqui a gente vê como os alunos colocaram cada um desses itens a depender do nível de desempenho dos alunos. Quanto mais à direita, significa que são alunos de alto desempenho, que tiveram um alto desempenho no SAEB. Quanto mais à esquerda, são alunos de baixo desempenho. A gente percebe que tem uma grande gama de alunos de baixo e até médio desempenho, até relativamente alto desempenho, porque se a gente considerar que 225 é o que muitos especialistas consideram a aprendizagem adequada, a gente está falando aqui, muitos alunos que têm um bom desempenho nacional no SAEB têm dificuldade nesse item. Então, e colocam a resposta A, que é aquela resposta que é 0,398. E aí a gente começa a ver um percentual de acerto alto, que é quando essa reta aqui, né, essa linha preta começa a crescer, só para alunos que têm um desempenho no nível avançado no SAEB. E aí você começa a ter uma proporção aqui de acerto, né, de 50%, 60%, 70%, 80%. Aqui é um ponto claro de, talvez, é um aspecto que esteja um pouco abordado em sala de aula, seja por questões curriculares ou outras, porque já era um problema pré-pandemia, mas é um problema que segue forte no contexto de pandemia, que merece atenção em relação a um conteúdo que os alunos têm dificuldade, e talvez seja um conteúdo também não simples de ensinar à distância, até porque muitas vezes os próprios familiares não conseguem ajudar nesse sentido, até aqui pegando esse parâmetro, né, de mesmo num modelo em que os alunos, muitos deles tinham consulta, a gente teve só 12% de acerto num item que não é tão complexo. Então, passa por uma
por uma necessidade de ser mais trabalhado em sala de aula. Isso só para ilustrar, né, eu vou trazer mais 3 exemplos, mas a nossa abordagem da pesquisa é evidenciar objetivos de aprendizagem, conteúdos, conhecimentos que precisam ser mais trabalhados, que os alunos demonstraram muita dificuldade numa avaliação que se tinha flexibilidade para se resolver. Agora eu vou mostrar um segundo exemplo de matemática. Aqui, ali no primeiro teste, né, a gente viu que tinha uma tendência de os alunos irem para um distrator, né, para um erro que chamava atenção, que era o número que tinha mais algarismos, 0,398. Aqui é um exemplo diferente. Então, a habilidade aqui, né, é demonstrar relações simples entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Esse é um item que já é do 9º ano, não é um item do 5º ano do fundamental. Aí o descritor é reconhecer o ângulo obtido pela mudança de direção em uma trajetória formada por 2 segmentos retilíneos em contexto extra-matemático. Aqui tem a especificação do nível de proficiência, 275, um item, né, digamos assim, de nível médio para o 9º ano do fundamental. Aquele primeiro seria um item difícil para o 5º ano, esse é um item de nível médio para o ensino fundamental 2. E aí aqui a gente tem os resultados, né, um percentual bem mais alto do que aquele primeiro item, mas ainda, né, com acerto relativo, né, então não é que os alunos estão acertando em grande maioria, mas 57% na média nacional, 53% nos mini-testes. Nos mini-testes mais preocupante, né, porque num cenário bem menos controlado, um resultado de pouco mais de metade dos alunos acertando esse item. E aí o item talvez esteja pequeno para quem esteja assistindo, o carro movido a controle remoto vai de A para C passando por B. Quanto mede o ângulo que o carro descreve ao girar em B? E aí aqui você tem o pontinho A, você anda aqui duas linhazinhas, né, nesse quadriculado, você chega até o ponto B, e depois você anda mais uma e você chega até o ponto C. E aí aqui tem as opções, né, 180 graus, 90 graus, 60 graus e 270. E aqui, né, quando ele faz o projeto do B para o C, ele faz só você sai de uma reta e vai para outra, então isso aqui você vai formar um ângulo de 90 graus. O que acontece, aí a gente pode passar para o próximo slide, na verdade a gente pode até pular um deles, pode pular esse comentário. E aí aqui a gente tem as respostas. A gente vê, né, que os alunos de baixo desempenho, eles não têm um distrator claro, não tem aquela resposta que os alunos de baixo desempenho colocam em grande proporção, como teve no outro item. Tem aqui uma divisão de respostas, né? Parte coloca no B, parte coloca no A, parte coloca no C. Só o D que pareceu distoante, os alunos não estão colocando essa resposta, mas os alunos colocam, em geral, os alunos de baixo desempenho, entre essas 3 opções. O que, se a gente olhar aqueles resultados, se puder voltar 2 slides, por favor, a gente vê que são respostas bem diferentes que os alunos colocaram. Isso, 180, 90 e 60. 180 graus, 90 graus e 60 graus. E as 3 respostas estão atraindo os alunos de forma semelhante. Então, né, acho que aqui também demonstra uma lacuna importante nesse conteúdo. Ali, naquele primeiro, você tinha um desconhecimento em relação à casa decimal, mas eles tinham uma noção de grandeza, né, de que 398 é maior do que 8. Eles só não tinham o conhecimento de saber olhar para a casa decimal após a vírgula. Aqui, né, eles colocam 3 respostas muito diferentes, demonstrando uma lacuna importante em relação ao próprio entendimento desse conteúdo e como fazer, né, esse cálculo em relação a quanto mede o ângulo. Né? Aí pode voltar. E aí depois chega um nível que alunos de médio e alto desempenho têm um alto percentual de acerto. Esse é um item também, né, que não é tão complexo, né, um item considerado de nível médio, e que os alunos mesmo num modelo de poder ter consulta, com mais flexibilidade de tempo, uma razoável parcela, né, quase metade dos alunos errou. Aí eu vou mostrar agora um terceiro exemplo. Aí também um item de 9º ano. Resolver e elaborar problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre 2 ou mais grandezas, inclusive escalas.
divisão em partes proporcionais e taxa de variação em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas. Esse é o texto que está na Base Nacional Comum. Aí o descritor, para avaliação, utilizar proporcionalidade direta entre grandezas na resolução de um problema em contexto extra-matemático. Contexto extra-matemático é uma resolução problema, né? Quando você não faz só o pedido em si, mas você coloca dentro de um contexto social, enfim, você traz uma historinha, né, por trás do exercício matemático que vai ser pedido. A gente vê um percentual de acerto bem baixo já quando foi aplicado no SAEB, mas também baixo nos mini-testes, embora um pouco mais alto de quando foi aplicado no SAEB. Aí o exercício é: um carro faz 15 km com 1 litro de gasolina, sabendo que a capacidade do tanque desse carro é de 40 litros, que foi realizada uma viagem de 1.800 km, a quantidade de tanques gastos foi de... e aí é necessário o aluno, né, correlacionar essas contas aqui, né? Então 40 litros, 15 km com litro, ele vai fazer a conta aqui, né? Ele vai chegar a 600 e depois ele vai fazer a divisão considerando o trajeto total, né, de 1.800 km. E aí ele chegaria na resposta correta, que é a B. O que a gente vai perceber é que muitos alunos colocaram a C, que é basicamente fazer uma associação desse 40 com 1.800. Embora o 40 vezes 4,5 não dê 1.800, né, ele vai chegar a 180, mas ele talvez associe essa proporcionalidade aqui de ser 4,5 ou 45, mas assim, de ter essa diferença, isso pode induzir o aluno a essa alternativa, ao passo que ele não conseguiu correlacionar as três informações. Aí, se a gente passar para mais 2 slides adiante, a gente vai poder ver o gráfico que ilustra essas respostas. Então, como eu disse, né, a resposta C teve um alto percentual de resposta entre os alunos de baixo desempenho, e que segue, né, quase que constante aqui, né, entre alunos de baixo e médio desempenho, até que chega um patamar que os alunos de proficiência mais alta acertam em grande proporção aqui, né? Então, mas também ilustra, enfim, um conteúdo que merece mais atenção de ser trabalhado, né? Acho que esse desenvolvimento em relação à proporcionalidade, enfim, fazer essas correlações. E aí um quarto exemplo que eu trago aqui para apresentar para vocês, ligado a essa habilidade: resolver e elaborar problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas de divisão em partes proporcionais e taxa de variação em contextos socioculturais, ambientais e outras áreas, né? Acho que aqui é a mesma até a habilidade da Base Nacional Comum. Determinar parte de um todo em um problema que envolve proporcionalidade em contexto extra-matemático. Aí a gente vê um percentual bem baixo de acertos nos mini-testes, né? Já era baixo no SAEB, de 26%, nos mini-testes de apenas 14%. Aqui, o exercício: comprei 2 folhas de cartolina, uma branca e outra azul. Dividi a branca em 5 partes e usei 3. Dividi a azul em 25 partes, mas gastei a mesma proporção da branca. Quantas partes usei da azul? Aqui é interessante, né? Você tem que fazer uma regrinha de 3 para chegar no resultado, mas é interessante como os alunos se apegam a essa frase, que é esse texto de gastei a mesma proporção da branca, usando esse texto como justificativa para colocar a resposta que diz que são apenas 3 partes que foram usadas, né? Então, sem fazer a regra de 3, sem essa noção de proporcionalidade, eles pegam esse texto e eles colocam essa informação, então demonstrando uma lacuna de competência em relação à regra de 3, proporcionalidade, enfim, quando a resposta correta seria 15, né? Aí a gente pode passar 2 slides. Então aqui, né, a gente tem a resposta D, que é a correta, que é bem... Assim, você tem esse 3 que chama a atenção dos alunos, né, de baixo e médio desempenho. Então aqui, né, os alunos de baixíssimo desempenho, eles até se dividem, mas aí você tem uma grande proporção de alunos que coloca a resposta A, né, cerca de metade de alunos aqui, né, de médio desempenho, e muito poucos colocando a resposta correta, e depois... quando você tem alunos ali no nível de 275, 300 pontos, 325, né, que é o nível desse item, você tem um índice de acerto mais alto, mas deixando clara essa lacuna.
Isso para dizer de que você tem uma questão de itens que não são tão complexos e principalmente poderiam ser resolvidos se esses alunos tivessem uma, um bom direcionador de onde buscar essas respostas. E quando a gente vê itens que não são complexos dentro da competência que eles estão medindo, que os alunos não conseguem chegar a uma boa resposta, mesmo com consulta, isso pode elucidar problemas de exposição de aprendizagem, que é um problema que a gente sabe que aconteceu na pandemia. Então, de se ter menos aulas, de os alunos não encontrarem determinados conteúdos, porque talvez ele pode estar acostumado com uma sequência didática ou com uma estrutura do material didático impresso, e aí se ele não tem isso, ou se ele tem uma estrutura de aula diferente no modelo online, pode ser mais difícil de buscar essa informação. Então, aqui tem alguns conteúdos que até já eram problema de serem resolvidos pelos alunos pré-pandemia, mas que no pós-pandemia seguem mais fortes, e considerando esse contexto de um sistema mais flexível de avaliação em que os alunos não conseguiram performar melhor, ou performar muito melhor. Se a gente olha para os resultados de língua portuguesa, de leitura, que eu não relatei aqui, você tem problemas fortes ligados à inferência, então fazer correlações entre diferentes informações. Você tem até uma estrutura em relação a descritores, né? Quando você fala de verbos mais elementares, né, que são comandos mais elementares, como identificar, relacionar, os alunos até conseguem ter resultados um pouco melhores. Quando você chega no nível de inferência, os resultados dos alunos são mais baixos. Então, acho que o trabalho que a gente tem feito é tentar ajudar as redes a identificar onde tem que ser o foco, onde precisa de mais exposição de conteúdo de aprendizagem, onde os alunos estão tendo e sair de uma discussão de esse aluno tem bom nível de aprendizagem ou não, né? Esse aluno é 200 ou 225. A gente precisa, sim, ter uma noção de situação de aprendizagem de forma geral, mas eu acho que o olhar para a avaliação nesse contexto de volta às aulas tem que ser muito pedagógico também, direcionando a atuação dos professores, direcionando onde é necessário reforço escolar, direcionando onde é necessário mais formação para os professores conseguirem ensinar melhor. E aí a gente vê esses desafios. Aqui, né, eu trouxe 4 conteúdos em que os alunos demonstraram relativa dificuldade. Acho que tem muitos conteúdos em que os alunos conseguiram ir bem. Lógico, a gente tem que relativizar que é uma avaliação mais flexível do que é o SAEB, né, de que é uma avaliação com tempo, com pressão, entre outros aspectos. Mas isso também, né, o que a gente está fazendo na sistematização do relatório é indicar olha, talvez esses conteúdos são menos complexos para os alunos resolverem. Então, você pode priorizar ensinar essas habilidades no ensino à distância, e essas habilidades que os alunos têm mais dificuldades, você pode focar no ensino presencial, pensando uma boa eficiência alocativa também. Acho que um desafio que a gente percebe é de pouca integração ainda entre o ensino online e o ensino presencial. Então, né, acho que muitas redes agora têm adotado um modelo de revezamento, né? Então, uma parcela dos alunos vai em uma semana, depois uma outra parcela vai na outra, mas com pouca integração do momento presencial e do momento online. E aí é importante pensar qual é a estratégia mais eficaz para a garantia da aprendizagem. O que tem que ser ensinado à distância, o que tem que ser ensinado presencialmente. E a gente acredita que esse relatório pode contribuir nesse sentido. Então, acho que a ideia aqui da minha apresentação era um pouco trazer esse panorama, né, dos desafios que estão postos agora nesse período de volta às aulas e as reflexões, os cuidados, acho que o olhar que a gente tem que ter em relação à permanência e aprendizagem, que são os 2 principais desafios, que são os 2 indicadores que a gente mais tem que monitorar, garantir que as crianças fiquem na escola, que as crianças e os jovens fiquem na escola e garantir um bom nível de aprendizagem. E em relação à permanência, passa por uma boa sistematização, uma boa comunicação da escola com a Secretaria de Educação. E em relação à aprendizagem, passa por se aprofundar. O que os alunos sabem, o que os alunos não sabem, o que tem funcionado no modelo à distância. E esses mini-testes estão buscando trazer alguns insights sobre isso, né? Enfim, o que tem parecido mais complexo, até para dar visibilidade e os professores e as escolas poderem atuar em relação a isso. Então é isso, e aí eu me coloco à disposição agora para a sessão de perguntas, para bater um bate-papo com vocês.
Obrigada, Ernesto, pela apresentação. Acho que foi muito rico, né? Para todos os jornalistas que estão aqui acompanhando, com certeza surgiram várias ideias aí de pautas e de coisas para acompanhar. Há algumas perguntas do chat, eu já vou passar a elas adiante. Agradeço muito a participação de todo mundo que está aqui. Mas eu queria começar te fazendo uma pergunta que foi uma inquietação que me surgiu assistindo a sua apresentação, né? Que é o tema da evasão, que eu acho que tem sido muito discutido, passou em várias meses aqui no Congresso e ainda vai voltar a ser discutido com certeza. Você apontou dois problemas. Um, a dificuldade de medir evasão sem o presencial, né? Até conceitualmente, como é que você diz que um aluno se evadiu ou não se evadiu? Como é que a gente desata esse nó? E o segundo, que é a falta de dados, como você mencionou, né? Fica muito no nível do professor, às vezes do diretor da escola, quem é o aluno que está fora ou que, digamos, não está acompanhando as atividades, está em risco de abandono. Para o jornalista que tem interesse em trabalhar esse tema da evasão, que quer fazer uma radiografia e entender de fato o que está acontecendo, que indicadores que ele pode buscar, ou que caminhos ele pode percorrer para tratar desse tema, já que a gente tem esses gaps aí de informação. Essa é uma ótima pergunta, até pensando o público aqui, acho que foi um tema que eu abordei pouco, talvez, na minha apresentação, acho que abordei, né, acho que trouxe alguns pontos, mas acho que dá para trazer outros aqui. Acho que como que a gente acompanha evasão, abandono até então, né? Pensando até pré-pandemia, assim. Acho que o indicador que a gente mais monitora não é um indicador de evasão, são as taxas de rendimento, né? Até porque ela influencia o IDEB também, então a gente tem esse olhar para olhar aprovação, abandono e reprovação. E aí é muito importante se atentar que abandono é só durante um ano letivo, né? Então, o abandono ele está considerando ali um aluno que estava matriculado e deixou de comparecer. Se ele se matricula no ano seguinte, não é uma questão do olhar do abandono. O abandono só está olhando a situação naquele ano letivo. Isso é um problema porque o mais grave é a evasão. Um aluno que está matriculado em um ano e não se matricula no ano seguinte. Esse é um dado que a gente monitora muito pouco. O INEP tem alguns anos sistematiza, em outros anos não, porque é mais complexo fazer essa medida, porque passa pelo cruzamento de bases de dados de anos diferentes. Mas, como você tem uma certa correlação entre os dois dados, a gente usava o abandono como uma medida de entender a situação, né, de risco de evasão. O que acontece é que com a pandemia você teve um processo de se sugerir, e o próprio CNE fez isso, né, o Conselho Nacional de Educação, de um processo de matrícula automática de 2020 para 2021. Então, um ponto que é importante de dizer é os dados de abandono, aprovação e reprovação estão muito distorcidos de 2021. Não são dados que vale olhar. O abandono está baixíssimo, né? Se você interpreta aquele dado sem contextualizá-lo, parece que a pandemia fez bem para o abandono, né? Porque reduz o abandono de forma drástica, sendo que, na verdade, é porque foi um processo de matrícula automática e não necessariamente com monitoramento efetivo se aqueles alunos estavam fazendo atividades. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é muito cuidado para olhar essas taxas de rendimento de 2021. O abandono é muito baixo e não porque o abandono caiu, mas é porque a gente não fez esse monitoramento nesse período 2020-2021. Aí, as medidas que a gente pode ter é o olhar para as taxas de rendimento em 2022, mas isso vai demorar ainda. Então, você vai... esse processo 2021-2022, né? Mas assim, o processo de verificar se o aluno foi aprovado, reprovado ou abandonou nesse ano letivo, que vai ser divulgado provavelmente em abril ou maio do ano que vem, que é um tempo de espera grande. O que mais tem se olhado, acho que são duas medidas. Uma é a PNAD contínua, então a Unicef fez medidas em relação a ela, né? Que foi perguntado para as famílias se os alunos estavam fazendo atividades. Mas com o problema de ter sido uma PNAD contínua por telefone, e você pode ter uma inclinação dos pais a algum tipo de viés de resposta, mas que lá a gente conseguiu ter um mapeamento de muitos alunos que os próprios pais declaravam que não estavam fazendo atividades. E aí, acho que a Unicef trabalha com dados, né, de 5 milhões de alunos em risco de evasão. Então, acho que traz uma tendência, mas não é o dado efetivo. E a pesquisa que a gente faz com os tribunais de contas é um pouco nessa linha de qual que é o dado efetivo, porque a gente não tem. Se a gente for parar mesmo, os levantamentos do Ministério da Educação não dão conta disso, por causa desse problema. A gente teve que estimular uma aprovação em massa e a gente perdeu essa informação. E eu acho que aí a gente tem um cenário de que a gente sabe que tem muitos alunos que não estão fazendo atividades. O abandono em si,
quantos alunos não estão fazendo, ou a evasão em si, é um dado que ainda fica no nível das escolas que não têm chegado a SEDES. É lógico, se você pensa a prestação de contas do censo, até pensando Fundeb, arrecadação, né, que você tem que prestar o número de alunos, você vai ter uma percepção disso, mas vai ser uma percepção que você vai verificar de novo só em 2022, nessa transição ano letivo 2021-2022, que a gente vai ter um dado mais claro, se a gente não tiver a mesma recomendação que a gente teve no ano passado, né, de um processo de rematrícula automático. Como tem muitas sedes que já voltaram para o presencial, é provável que a gente não precise dessa medida. E aí a gente vai conseguir ter um dado mais robusto de quantos alunos a gente perdeu no sistema. Tá certo. Passando para as perguntas aqui que chegaram no nosso chat, o Ian Francis Menezes, ele pergunta se é possível fazer uma análise comparativa desses aspectos em relação às regiões brasileiras, ou seja, onde tem sido mais desafiador essa questão da evasão. E sobre a defasagem, ele pergunta quais seriam os obstáculos das redes em aplicar, por exemplo, uma prova única para ter um cenário mais preciso sobre onde merece mais atenção. O que você acha sobre isso? Eu acho que em relação às regiões, assim, você tem uma tendência, foi até um dado que, como a gente está validando, eu tirei da minha apresentação, mas posso até dar uma tendência aqui, vou até adicioná-lo aqui, os dados das regiões, mas você tem uma tendência que segue um pouco um cenário nacional, assim, de um dado um pouco mais positivo, até por questão de estrutura no Sudeste, e aí você tem dados mais desafiadores ali no Nordeste e no Norte, em relação à evasão. Lembrando que o Norte, né, acho que, enfim, já tem grandes desafios de evasão, até por causa de uma grande parte rural, né, do sistema educacional, mas é algo que a gente ainda está analisando com cautela, porque por isso. Tem, o fato de a sistematização também ser muito diferente pode enviesar, né? Acho que esses dados que a gente está coletando e muitos municípios a gente perdeu de analisar por causa disso, que eles não conseguem dar o dado para a gente de quantos alunos estão participando do sistema educacional. Em relação a uma avaliação única, eu acho que é importante a gente dar diretrizes em relação a como avaliar. Então, acho que disponibilizar simulados, plataformas para vocês fazerem avaliação, acho que nem, né, eu falei da avaliação que a gente está fazendo, mas tem outras que são possíveis. Então, ter um diagnóstico, ajudar nessa priorização do que olhar. Então, né, os mapas de foco do Instituto Reúna podem ajudar muito nesse sentido, porque não dá para olhar para toda a base nacional comum agora. Então, acho que tem que haver uma priorização do que avaliar e do que trabalhar, né, no currículo. Mas eu acho que sim, acho que tem uma questão de custo de avaliação, então acho que fazer uma avaliação também de forma conjunta, seja num regime de arranjo, seja num regime de que a rede estadual compartilha com a rede municipal, acho que é um caminho, mas eu acho que também pensar como abordar esses resultados, assim, de uma forma que não desmotive demais os professores, assim. É óbvio que o contexto é desafiador e que, assim, é muito provável que os resultados, em geral, sejam mais baixos que pré-pandemia. Mas isso não necessariamente reflete que o trabalho não está sendo bom, sabe? Eu acho que é um contexto mais desafiador, né? Não quer dizer que não tem boas ações dos professores ou algo assim. E eu acho que tem que se divulgar e tem que se trabalhar esses resultados de uma forma que não desmobilize. Assim, acho que as poucas avaliações que aconteceram padronizadas nesse contexto de pandemia, muitas vezes foram de perdemos uma década, 2 décadas e ao passo que você tem perdas importantes, eu acho que tem um contexto de aprendizados que já foram absorvidos. Obviamente você tem uma geração que pode sofrer muito com isso, mas eu acho que acho que até um sensacionalismo em abordar essas diferenças, porque mesmo a diferença total é muito diferente você olhar para uma avaliação que foi feita, por exemplo, no SAEB ou no SARESP ou outra avaliação estadual, em que você tem ali um trabalho para se preparar para aquela avaliação, uma cultura de se preocupar com aquele resultado, de olhar para metas para o indicador, porque tem um determinado indicador estadual, ou tem o IDEB ou algo assim, e você aplicar uma avaliação que não tem incentivo nenhum de mobilização, é só um diagnóstico.
Então, acho que assim, também são momentos diferentes. Eu acho complicado você fazer uma avaliação padronizada agora e querer comparar com o resultado do SAEB, querer comparar com o resultado da avaliação estadual. Porque eu acho que vai ter duas coisas misturadas. Vai ter uma gestão para avaliação diferente agora, porque é um contexto desafiador e acho que você não tem essa cultura de preocupação com as avaliações que se tinha em 2019. E tem perda de aprendizagem junto. Mas mesmo tendo essa perda de aprendizagem, eu acho que tem que se comunicar de uma forma que não desmobilize. Chegaram mais ou menos umas 3 perguntas aqui no chat que estão relacionadas ao tema do começo da sua apresentação sobre o protocolo de retorno e especificamente sobre os professores, né? O Paulo José Ramos Pinheiro, ele fala que percebeu na cidade dele uma resistência muito grande dos professores em retornar às aulas, né? Que os professores são contra. Ele pergunta se isso é uma percepção local ou é abrangente no país. E aí eu te pergunto se isso apareceu no diagnóstico que vocês fizeram, né? A Elizabeth Muniz te pergunta também se você, como pesquisador, acha que o Estado deu apoio à classe docente para executar o ensino à distância, né? Se eles tiveram formação para assumir essa perspectiva completamente diferente de ensino nesse período. E também a Rita, sobre os professores, a Rita da Conceição Preto, pergunta como que é possível trabalhar de maneira responsável a questão da volta para o retorno presencial dos professores que estão em grupo de risco. Isso em alguma medida apareceu nas pesquisas que você acompanhou até aqui? No começo da pandemia era o grande medo, assim, acho que aparecia de forma muito forte, assim, os professores muito preocupados com a volta. E acho que assim, a gente tem um mapeamento, né? A gente fez um mapeamento ali no final do primeiro semestre do ano passado, depois esse segundo já no final do segundo semestre. E ali, acho que era um contexto ainda sem vacina, né? E eu acho que era muito forte. Então, de fato, tinha uma preocupação muito forte dos professores. Acho que o que eu sinto, acho que com a vacina deu uma melhorada em relação a isso, mas eu acho que a gente ainda está, acho que é muito importante dentro das redes ainda ser feito um diálogo. Obviamente, né, acho que assim, os dados melhoraram, né, se a gente olha os últimos meses em relação ao número de mortes, número de contaminação e tal, mas acho que acho que assim, há uma necessidade, a gente está falando de um período muito prolongado, né, se a gente fala de março até agora, então acho que é um período de desafios muito grande, né, a gente fala de houve 1 ano e meio sem aulas, né? Se considerar que tem redes que voltaram em agosto, algumas comecinho de setembro, então é um período muito prolongado, então a volta às aulas é uma necessidade. Mas eu acho que ainda é necessário um processo de escuta e sim, acho que os professores são até os mais que se trabalham de forma organizada, né? Sindicatos ou algo assim, demonstram uma grande preocupação e eu acho que é uma preocupação natural. Em relação a grupos de risco, como esses mapeamentos nossos são do ano passado ainda, então a gente não tem um mapeamento em relação a como as redes estão atuando em relação a isso. Obviamente é um ponto de atenção. Em relação à formação, esse processo aconteceu, mas aconteceu de forma muito lenta. Assim. O que a gente percebeu é que as redes estavam, de início, muito improvisando. Então, tentando fazer lives ou tirar dúvidas, mas de fato uma formação estruturada, de que você tem uma sequência ali, de que não, esse mês a gente vai trabalhar isso, isso é o que precisa ser feito para os alunos saberem utilizar essas plataformas, ou né, saber trabalhar com planilhas Google, por exemplo, ou algo assim. Não, isso foi evoluindo, assim. Então a gente viu uma grande diferença do primeiro mapeamento que a gente fez no primeiro semestre do ano passado, do segundo que a gente fez no segundo. Acho que houve uma evolução. Mas de início, acho que era um pouco de precisamos trabalhar com tecnologia, mas estruturar uma formação, acho que foi algo que aconteceu mais para o final do ano passado do que o começo desse ano. Certo. E aí a gente tem mais uma última pergunta aqui da Marta Fassini, que é a nossa editora pública da Geduca. Uma pergunta que é a pergunta aí de 1 milhão quase, né? Como você falou, que esses dados do abandono da evasão vão ser difíceis de ser acompanhados, né? Como é que os jornalistas podem acompanhar esse tema, já que os dados não vão ser confiáveis totalmente, assim, considerando esses últimos anos? Qual é a dica que você daria para a gente ter esse cuidado na cobertura?
difícil, né? Porque se a gente não tem informação, acho que eu acho que assim, eu acho que acho que a gente precisa de mais mapeamentos, assim, que nem o mapeamento que a gente fez. Eu acho que acho que o mais importante agora não é dizer se é, digamos assim, 91 ou 90, sei lá, os alunos que estão participando no quinto ano, mas é ter uma noção de ordem de grandeza. Qual que é o tamanho e principalmente qual que são as regiões prioritárias. Então a gente fez um mapeamento com mais de 1.300 sedes, porque a gente tinha o objetivo de gerar uma estimativa no nível das 5 grandes regiões do país. Então, qual que é a situação de participação dos alunos norte, nordeste, centro-oeste, enfim, sul, sudeste. Talvez a gente não consiga isso, a gente está vendo, mas a gente vai conseguir sinalizar no relatório, olha, essas regiões, ou tem um grupo de municípios com tal característica em que você tem menos de 80% de participação, menos de 70%. Onde a gente tem que olhar mais? Onde o Estado tem que olhar mais? Quais são os municípios que parecem ter mais dificuldades para atuação? Então, se a gente não tem um dado super fidedigno a nível nacional de todos os municípios, pelo menos a gente conseguir ajudar na identificação de quem precisa de mais ajuda, de quem precisa de mais acompanhamento, o que tem que ser feito, né? Acho que então, como que a gente melhora essa sistematização? Acho que boa parte do relatório é indicar como fazer uma boa sistematização dessa informação, como se planejar para a escola conseguir passar essa informação de forma bem organizada para a Secretaria de Educação e sem ser algo muito demandante também para a escola. Então, eu acho que aí pensando no trabalho do jornalista, né, ser um trabalho jornalístico que traga informações que ajude a ação. Se não traz do Brasil como um todo, consegue identificar alguns casos, consegue identificar alguns municípios prioritários. E nesse sentido, eu acho até que o jornalismo local pode se fortalecer, né, Ness? Porque talvez seja mais fácil você cobrar da sua rede, do seu município, das escolas próximas e motivar esse debate a nível local do que você ficar buscando realmente um dado nacional, que talvez seja mais distorcido, né? Exato. Uma coisa que a gente tem puxado bastante com o INEP, até com pesquisadores, acho que com as pessoas da ABAP também, é da necessidade de o INEP divulgar, a partir do início do ano que vem ou algo assim, um indicador de permanência escolar. A gente lançou no IED um indicador de permanência para ter uma medida de qual que é o percentual de alunos que já passou pelo sistema educacional que segue na escola. Porque esse é um problema, né? O abandono diz quem saiu durante o ano letivo. A evasão diz, né, se o aluno não se matriculou no ano letivo seguinte. Mas, no fim das contas, a gente não tem um indicador que diz quantos saíram, quantos a gente perdeu, um indicador acumulado. A gente tem um percentual, a gente perde isso por ano. Mas, no final das contas, quem deveria estar na escola não está. São 10%, são 15%. Você tem uma medida mais ou menos parecida com isso, que é o atendimento escolar que vem da PNAD, né, então, que até o dado que o Todos pela Educação acompanha, que é a meta 1, enfim, ou mesmo a meta 4, que é de conclusão na idade adequada, né? Mas isso chega até o nível do Estado. Os municípios não têm uma medida de quantas crianças e jovens estão na escola, quantos não estão. E se a gente olha que grande parcela dos alunos passa pelo ensino fundamental 1, a gente poderia pegar a medida de quem já passou pelo censo escolar e não está mais, qual que é o percentual. Esse foi um trabalho que a gente fez no IED, de olhar para a geração de nascidos em 2003 e ver quantos seguiam na escola em 2020. E eu acho que essa é uma medida que a gente precisa ter nesse contexto de pandemia, para aí orientar a busca ativa, olha, a gente já teve, né, por exemplo, dessa geração aqui de nascidos nesses anos, tem 50 mil alunos e só 40 mil estão na escola. Então vamos buscar os outros 10 mil. E esse é um dado que a gente não sistematiza no nível dos municípios e a gente precisa sistematizar. Certo. Agora, mais uma última pergunta que chegou da Marta também aqui. Marta, se existe alguma comparação internacional em relação a perdas de aprendizagem no contexto da pandemia? Ou algum estudo que indique, de alguma forma, dê um norte de como é que a gente está em relação a outros países? Você conhece algo nesse sentido? Uma comparação Brasil com outros países, não. Até porque não tem ainda uma avaliação, né, padronizada, enfim, a gente está na perspectiva aí de elaboração, né, de um novo PISA, mas eu acho que ainda, enfim, você tem estudos de algumas regiões específicas, né, acho que assim,
de um estado americano ou algo assim, mas eu não vi algo ainda muito estruturado em perspectiva comparada, assim, de quais países estão indo melhor, quais países estão indo pior. Então, não tem essa informação. Certo. Ernesto, eram essas Eu as acho que principais só perguntas tem e que ter, dúvidas. desculpa te cortar, Amanda, mas acho que só um Perdão? cuidado que tem que Imagina. ter. Eu acho que assim, tem, né, às vezes até alguns levantamentos já apareceram sobre perspectiva comparada, assim. Você tem um problema de que muitos sistemas nacionais não fazem a avaliação por TRI, como a gente faz. Você tem essa lógica de, né, o nosso SAEB que permite acompanhamento, você tem as avaliações internacionais como o PISA, como o TIMSS, o PIRS, mas como você tem muitos países pequenos, não faz sentido esse investimento de avaliação e muitas vezes a avaliação cumpre um outro papel, uma avaliação de certificado para os alunos e tal. Então, algumas vezes se faz até você tem estudos apontando a média cresceu em determinado país em 2021 ou se manteve estável, mas não necessariamente essa média de 2021 é comparável com a média de 2020. Então, se a gente vai para o leque de sistemas nacionais que tem uma avaliação que permite a comparação ao longo dos anos, eu ainda não vi tipo um sistema nacional robusto trazendo esse tipo de medida. Você tem alguns países que têm essa medida, mas tem várias questões em relação à comparabilidade desses dados. Certo. Para a gente encerrar, eu queria te fazer uma última pergunta. Você, como pesquisador, e pesquisador que acompanha muito de perto o trabalho do jornalista de educação, tem algum ponto da cobertura nesse contexto de pandemia que você acha que é uma oportunidade que ainda não está sendo enxergada? Ou seja, algum aspecto, algum dado que esteja passando batido pelos jornalistas e que poderia ser importante que a gente voltasse o nosso olhar para esse tipo de reflexão também? Eu acho que a pauta, eu acho que não de agora, mas ainda mais agora, tem que ser uma pauta que bate de forma muito forte nas desigualdades. Acho que tem que não vou olhar o dado de aprendizado e aí depois abordo um dado em relação à desigualdade de raça ou desigualdade socioeconômica. O centro tem que ser, olha o abismo de desigualdade que a gente tem. Eu acho que a gente discute pouco as desigualdades ligadas à raça, precisa ser discutido e eu acho que no contexto de volta a gente tem que ver o quanto os vulneráveis foram prejudicados. Então acho que para mim o norte tem que ser isso de não fazer com que a pandemia torne ainda mais difícil a promoção social que a educação pode fazer. Acho que é brutal a desigualdade que a gente tem em educação no Brasil. A gente fez vários mapeamentos ligados à raça recentemente e a gente tem aquele mito de que está ligado ao nível socioeconômico, e a gente percebe de, olha, alunos de um mesmo nível socioeconômico, esse aluno aqui tem um desempenho mais baixo, porque ele sofre com estereótipo, ele sofre com menos oportunidades, com menos incentivo dentro da sala de aula. E aí acho que vale para vários aspectos. Vale para olhar a questão de matemática para as meninas, vale olhar a questão de alunos com deficiência. Eu acho que foco nos mais vulneráveis, qual que é o impacto da pandemia nos mais vulneráveis, acho que tem que ser um grande foco. Tá certo. Ernesto, em nome da GEDUCA, eu te agradeço muito a sua participação nesse primeiro mini curso do 5º Congresso Internacional da Associação. Agradeço todo mundo que acompanhou a gente aqui na tarde de hoje, que mandou pergunta e participou pelo chat. Muito obrigada pela participação de vocês. Convido a todos a continuarem acompanhando o Congresso. A gente ainda tem ótimas mesas e debates até sexta-feira. E todo o conteúdo também está circulando nas nossas redes sociais. Quem quiser conferir, é só acessar, que o filé do que a gente tem debatido por aqui durante o dia sempre aparece lá. Muito obrigada a todos. Obrigada, Ernesto, e até mais.